L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne se mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, suivez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que l'or. Fala galera, tudo bom com vocês? Por aqui Marromeno, pra variar pelo motivo do resfriado aqui. Então tô meio leso das ideias. Foda. Segunda-feira eu já volto pra Porto Alegre, mas a minha falta de paciência barra irritação com São Paulo e ficar resfriado e passar mal toda vez que eu venho aqui só. Estando aqui, só cresce. É um ódio muito grande. Dito isso, vamos lá, vamos ler o Antiédipo. Um pouco menos de fôlego, né? Mas vamos que vamos. Deixa eu botar o despertador. Pô, a gente pode até chegar talvez no... Acho que não, né? Porque esse capítulo é muito doido. Mas no 3.3 programa de Édipo, mas eu acho que não vai rolar não. Deixa eu colocar aqui o despertador. Agora são 11h14, vamos até 11h34. Esse é aquele episódio que eu tenho que aumentar um pouco o volume da minha voz, que eu não tô conseguindo falar muito alto. Nem pensar, é engraçado, eu tô meio resfriado, não consigo... todo mundo, não consigo pensar muito. Eu falei que eu ia voltar essa frase aqui que eu achei boa, mas nem lembro por que mais, né? Mas é aqui, ó. É aí que aparece a identidade da máquina social com a máquina desejante. Desculpa, página 202. Lá no primeiro período que começa, no parágrafo de cima, né? É isso. Fala, Pablo. Tu vai visitar a gente aqui, falar um oi. É aí que aparece a identidade da máquina social com a máquina desejante. O seu limite não é o desgaste, mas a falha. Ela só funciona rangendo. Irmão. Pulou o celular aqui, passou as perninhas por cima do celular. Muito justo. Deixa eu abrir a janela pra ela aqui, acho que ela quer dar uma olhada do lado de fora. Vai lá. Tá frio. Desfriou. O seu limite não é o desgaste, mas a falha. Ela só funciona rangendo, desarranjando-se, arrebentando em pequenas explosões. Os disfuncionamentos fazem parte do seu próprio funcionamento. E este não é o aspecto menos importante do sistema da crueldade. Não como discordância ou um disfuncionamento anunciar a morte de uma máquina social que, ao contrário, se alimenta habitualmente das contradições que provoca, das crises que suscita, das angústias que engendra e das operações infernais que a revigoram. O capitalismo aprendeu isso e deixou de duvidar de si, e até os socialistas deixaram de acreditar na possibilidade de sua morte natural por desgaste. As contradições nunca mataram ninguém. E quanto mais isso se desarranja, quanto mais isso se esquizofreniza, melhor isso funciona a americana. Trecho importante aí. Gosto muito desse trecho. 3.2.6 Máquina segmentária. Então, vamos lá lendo. Depois qualquer coisa outro dia eu volto pra comentar. Mas ler a gente consegue ler. Comentar já é outra história. A Manja Gata é muito bonita, meu Deus do céu. Faço carinho na bochecha dela, fica virando o rostinho assim. Pra receber mais carinho na bochecha. Gato é muito bonito, velho. Gente, se vocês não tem gato ainda, tem pelo menos 2 gatinhos aqui. Nossa, é muito legal. Olha que coisa mais fofa e esquenta a mão assim quando a gente tá com fome. 3.2.6 Máquina segmentária. Mas já é deste ponto de vista, embora não da mesma maneira, que é preciso considerar o sócio primitivo a máquina territorial de declinar alianças e filiações. Esta máquina é segmentária, que através de seu duplo aparelho tribal, para falar tá difícil hoje, tribal de linhagem, ela debita segmentos de comprimentos variáveis.
unidades filiativas genealógicas de linhagens maiores, menores e mínimas, com sua hierarquia e seus chefes respectivos. Primogênitos guardiães do estoque e organizadores de casamento. Unidades territoriais tribais de seções primárias, secundárias e terciárias, também com as suas dominâncias e suas alianças. Aspas. O ponto de separação entre as seções tribais torna-se o ponto de divergência da estrutura clânica das linhagens associadas a cada uma das ações. Os clãs e suas linhagens não são grupos coerentes distintos, mas estão incorporados em comunidades locais no interior das quais funcionam estruturalmente. Fecha aspas, nota de rodapé 13, do E. Evans Pritchard, Lenaire, do Sudão Meridional, em sistemas políticos africanos. Viajei um pouco do que foi falado aqui. Esse capítulo é difícil, né, que ele é resfriado, porque não consigo pegar muito o que está sendo falado. Os dois sistemas se recortam. Estou entendendo o aparelho tribal e de linhagem. Estando cada segmento associado aos fluxos e às cadeias, e a estoques de fluxos e a fluxos de passagem, a extração de fluxo e a desligamento de cadeia. Alguns trabalhos de produção são feitos no quadro do sistema tribal e outros no quadro do sistema de linhagem. Entre a inalienabilidade de filiação e a mobilidade de aliança aparecem todos os tipos de penetrações que derivam da variabilidade e da relatividade dos segmentos, em que cada segmento só mede seu comprimento só existe como tal por oposição a outros segmentos numa série de escalões ordenados ordenados uns em relação aos outros. A máquina segmentária trama competições, conflitos e rupturas através das variações de filiação e das flutuações de aliança. Todo o sistema evolui entre dois polos, o da fusão por oposição a outros grupos e o da cisão por formação constante de novas linhagens que aspiram à independência, com capitalização de alianças e de filiação. Eu tô sentindo que eu vou ter que ler tudo de novo, cara, não tô entendendo nada. Caralho, que experiência ruim. De um a outro polo, todas as falhas, todos os fracassos se produzem no sistema que não para de renascer de suas próprias discordâncias. O que Jean Favre quer dizer quando mostra com outros etnólogos que, aspas, a pertinência de uma organização segmentária exige paradoxalmente que seus mecanismos sejam suficientemente ineficazes para que o medo permaneça como motor do conjunto. Aí vem uma pergunta, na verdade, né? Fecha aspas, pergunta. Aí eles perguntam, de que medo se trata? Disse que as formações sociais pressentem com um pressentimento mortífero e melancólico o que lhes vai acontecer, embora o que lhes acontece lhes advenha sempre de fora e se precipite na sua abertura. É talvez por essa razão que isso lhes advenha de fora. Sufocam sua potencialidade interior às custas desse funcionamento, que desde então são parte integrante do funcionamento do seu sistema. Aí conseguimos ler uma sessão rapidinho, né? Só não entendi nada, mas... Vai lá. Porque tá passando aqui por cima do livro, por cima do celular, tá se mostrando toda linda. Vou fazer um carinhozinho nela aqui que eu já volto. Que soninho gostoso. Que carinho gostoso na gatinha. Tô inteiro aqui. Cara, nem sei o que fazer aqui. Porque o que deu pra sacar é que eles estão falando dessa relação, né, de filiação e aliança o tempo todo, e como há variações de filiação e flutuações de aliança, que essa máquina é segmentária, né? A máquina territorial de declinar alianças e filiações. Declinar em que sentido? Só pegar tradutor aqui. Isso é difícil. Né? Duplamente difícil, né? Peguei um trecho mais difícil. Né? Declinar é demonstrar desinteresse por recusar, refutar, rejeitar, mudar a direção de, sair do rumo, afastando-se de determinado ponto, desviar-se. Então,
a máquina territorial de declinar alianças e filiações. Sempre que as alianças e filiações estão dando certo, acho que é isso que eles estão falando de alguma maneira, né? Sempre que esse movimento do desejo vai se conectando, a própria máquina social, de onde parte a possibilidade desse desejo, que também vai fazer com que haja um desarranjo, né? Tal como na relação das máquinas desejantes do corpo sem órgãos. É basicamente isso, pelo menos, né? E aí eu acho que eles vão falando dessa relação imbricada, né? Entre a inalienabilidade da filiação e a mobilidade da aliança, parece todos os tipos de penetração que derivam da variabilidade e da relatividade dos segmentos. Mas eu acho que em resumo é isso, a máquina segmentária é, sei lá, né? É essa alianças e filiações não se fecham, mas se entrecruzam. E que nisso há um medo, né, que vem de fora, que já é alguma forma de pressentimento angustiante, melancólico, né, dessa máquina segmentária. Então é isso, basicamente, esse parágrafo que a gente acabou de ler. Sei lá. 3.2.7. O grande medo... Aí eu vou tentar ler com mais calma, não dá pra ler chutado não, porque senão eu perco o que estou lendo. 3.2.7. O grande medo dos fluxos descodificados. A morte que sobe de dentro, mas que vem de fora. Então vamos lá, né? Devagar. A máquina territorial segmentária esconjura a fusão pela cisão e impede a concentração de poder, mantendo os órgãos de chefia numa relação de impotência para com o grupo, como se os próprios selvagens pressentissem a escalada do bárbaro imperial, que no entanto surgirá de fora e que sobrecodificará todos os seus códigos. Você está viajando aqui, né? São muito viajão mesmo, mas deve entender aqui. A máquina territorial segmentária esconjura, ou seja, afasta a fusão pela cisão e impede a concentração do poder, mantendo os órgãos de chefia, tudo que é institucionalmente colocado como chefia, né, numa relação de impotência para com o grupo. Tudo que é chefe vai ter que fazer mais trabalho, né, tudo que é essa dimensão dessa formação de aliança vai estar sempre subordinado à aliança com um chefe, com um líder, vai estar subordinado a uma certa cisão da função do chefe desse poder, ou seja, ele vai ser um chefe impotente. Mas aí eles ainda explicam como se os próprios selvagens pressentissem a escalada do bárbaro imperial. O bárbaro imperial é a próxima máquina social que eles vão falar, né? É a besta loura do Nietzsche, é um bárbaro, né? Por isso que selvagens, bárbaros, civilizados, né? Civilizados são os capitalistas. Então quase como se as sociedades primitivas temessem esse bárbaro imperial que associa e conecta e funde função e poder. A função dele vai dizer de um acúmulo de poder. Antes, a fusão é exatamente contrária, uma separação do poder, né? No chefe, no cacique, por exemplo. Que, no entanto, surgirá de fora. Isso que é interessante. Por mais que há uma escalada do bárbaro imperial que esse chefe pode virar por dentro da tribo, por dentro do grupo, no entanto, surgirá de fora e que sobrecodificará todos os seus códigos. Então, como que faz, né? Eu acho que alguma hora eles vão fazer essa explicação. Se esse bárbaro selvagem que sobrecodifica os códigos, se esse bárbaro imperial, se o império vem de fora e codifica, né, sobrecodifica os códigos da máquina segmentária, em que ponto pode se passar da máquina selvagem para a máquina despótica bárbara, né? Em algum momento eles devem falar desse acidente, né? Mas vem de fora esse perigo. E ele segue. Mas o maior perigo seria ainda uma dispersão. Uma cisão no sentido de separação, né? Que todas as possibilidades de código seriam suprimidas. A total descodificação. Né? 2 pontos. Fluxos descodificados a correrem sobre os sócios cegos e mudos, desterritorializados. É este o pesadelo que a máquina primitiva se conjura com todas as suas forças e com todas as articulações segmentares. Então, nesse jogo de não deixar que o código se sobrepõe ao fluxo e o fluxo se sobrepõe ao código de nenhuma maneira, eles tanto evitam a sobrecodificação, mas também, mais ainda, eles conjuram e evitam, de uma forma, essa total desestruturalização dos fluxos. Ou seja, esses fluxos correrem soltos sem código, né? Isso aí é meio quase que as imagens do fim do mundo, do apocalipse, assim, né? A máquina primitiva não ignora a troca, o comércio e a indústria, mas ela os esconjura.
localiza-os, quadricula-os, encaixa-os, mantém o mercador e o ferreiro numa posição subordinada, para que os fluxos de troca de produção não venham quebrar os códigos em proveito de suas quantidades abstratas ou fictícias. Tem sempre que organizar o valor, né? Essa mais-valia de código. Tem sempre que organizar para que os fluxos não sobrevalorizem de uma maneira que vai ter um acúmulo também de poder de função. E aqui tem duas figuras, ou duas funções muito importantes que podem ter esse acúmulo de poder, tanto quanto a chefia. O mercador e o ferreiro. Interessante isso, né? No Platôs, no volume 5, vai ter todo um trabalho sobre metalurgia, né? Eu não sei qual é a viagem desses antropólogos e europeus historiadores que tem toda uma relação aí com a metalurgia, né? Os ferreiros e o trabalho do metal para essa virada das sociedades primitivas para sociedades mais despóticas, né? Mas há todo um estudo sobre isso que eu acho. E não é também isso, Édipo, o medo do incesto, o medo de um fluxo descodificado? Né? Porque eu acho que é isso, né? Quase como se... Qual é o limite do desejo sexual? Se a gente não instaurar um limite, parece que ele não vai ter limite nenhum, né? E qualquer corpo pode se conectar com qualquer corpo. Parece que também não haverá possibilidade nem de controle, nem de usufruto, né, do que é o desejo. Então parece que Édipo surge como essa hipótese de uma primeira interdição, ou uma interdição fundamental no sentido de vamos interditar o incesto, né? Vamos codificar os fluxos. Os fluxos de quê? De corpos transando com outros corpos. Se o capitalismo é a verdade universal, ele o é no sentido que o negativo de todas as formações sociais. Ele é a coisa, o inominável, a descodificação generalizada dos fluxos que permite compreender, a contrário, o segredo de todas essas formações. Antes codificar os fluxos, ou até mesmo sobrecodificá-los, do que deixar que algo escape à codificação. Então, em algum sentido, a formação capitalista é genérica porque, de alguma forma, é, para o Deleuze e Guattari, o grande medo, o grande temor de todas as outras organizações sociais, sejam elas selvagens, sejam elas bárbaras ou imperiais, né? E você ainda vai ter muitos regimes desse modo de funcionamento, né, nos grandes grupos sociais. Claro que eu acho que é uma tendência muito forte do capitalismo de se espraiar, de se espalhar pelo mundo, tudo ficar meio planificado na relação com os fluxos codificados, mas ainda há muitas formas de organização social que vão ser muito mais atidas e contidas na produção de códigos ou ainda na sobrecodificação, né? Essa que é a questão. Mas é como se pudéssemos entender esse movimento de codificação, de sobrecodificação, apenas quando a gente chega numa dimensão do capitalismo que funciona justamente pelo contrário, pela pura descodificação dos fluxos, pela pura abstração do valor dos fluxos e flutuação variável do valor dos fluxos, né? Por isso que é tão complicado as coisas. Não são as sociedades primitivas que estão fora da história. É o capitalismo que está no fim da história. É ele que resulta de uma longa história de contingências e de acidentes que faz com que este fim advenha. O capitalismo é um grande apocalipse, né? Na verdade é isso, assim. É um grande fim do mundo para outras sociedades. O que eu lembrei de falar é que no Mil Platôs eles vão mudar um pouco essa concepção de sociedades e de máquinas, né? Sociedades primitivas, sociedades imperiais e bárbaras e sociedades civilizadas e capitalistas, para a ideia do nômade e do sedentário, né? Então tem um debate muito mais forte com a adição do nomadismo, né? Não vão tanto... Aqui eu acho que tem um elogio à conexão das máquinas desejantes, a forma específica da conexão das máquinas desejantes com as máquinas sociais por parte das sociedades primitivas. Ainda tem um elogio aqui. Eu acho que no Mil Platôs eles vão fazer um elogio muito maior ao nomadismo, né? Que é quase como esse aspecto das sociedades primitivas de evitação do aparelho de Estado, né? E aí eles vão inventar a história da máquina de guerra e tudo mais. Quase como se eles pegassem um fragmento dessas sociedades primitivas e falassem, não, mas tem algo que se move nelas o tempo todo, e acho que isso é exemplar, isso é importante para a nossa geofilosofia. E isso é o nomadismo, né? E a formação da máquina de guerra.
E no oposto vai ter a formação da máquina do aparelho de captura de estado, né? No Platus. Não podemos dizer que as formações anteriores não tenham previsto esta coisa, com C maiúsculo, que só veio de fora a força de assomar de dentro, cuja escalada se tentou impedir. Então não podemos dizer que as formações anteriores não tenham previsto. Então há uma certa precipitação, quase uma profecia, né? Tem um caráter profético do capitalismo. E eu digo apocalíptico também. Essa coisa que só veio de fora a força de assomar de dentro, cuja escalada se tentou impedir. Donde a possibilidade de uma leitura retrospectiva de toda a história em função do capitalismo. Podemos procurar o signo de classes nas sociedades pré-capitalistas. Um período curto que estão fazendo. Período. Mas os etnólogos observam o quanto é difícil fazer a partilha dessas protoclasses e dessas castas organizadas pela máquina imperial e dos postos distribuídos pela máquina primitiva segmentária. Então não dá muito para colocar essa correlação de classe, né, tão explícita nos regimes primitivos e nos regimes sociais imperiais. Né. Os critérios que distinguem classes, castas e postos, então aqui não devem ser procurados na fixidez ou na permeabilidade, no fechamento ou na aberturas relativas. São parênteses, então aqui classe é uma questão de capitalismo, casta é uma questão de sociedade primitiva, de sociedade imperial bárbara, e postos ou funções, né, dessas funções das sociedades primitivas. Já que eu estou acabando, eu vou terminar esse negócio aqui. Agora eu vou até o final. Só o parênteses, né? Então, os critérios que distinguem classes, castas e postos não devem ser procurados na fixidez ou na permeabilidade do fechamento ou na aberturas relativas, ou na abertura relativas. Estes critérios revelam-se sempre decepcionantes, eminentemente enganadores. É que os postos são inseparáveis da codificação territorial primitiva, como as castas são inseparáveis da sobrecodificação estatal imperial, ao passo que as classes são relativas ao processo de produção industrial e mercantil descodificada nas condições do capitalismo. Acho que isso aqui ficou claro, né? Então, volta essas três formas de registro: código, sobrecódigo e descódigo, descodificação, para cada uma das máquinas sociais. Eles já estão se antecipando um pouco, porque eles ainda não falaram das duas máquinas, outras máquinas sociais, a imperial e a capitalista, mas eles já vão antecipando essa discussão, porque não dá para pensar também a primitiva sem ter esse quadro geral comparativo, genealógico. Né? Podemos, portanto, ler toda a história sobre o signo das classes, mas observando as regras indicadas por Marx, e na medida que as classes são o negativo das castas e dos postos. Está lá no Marx, negativo entre aspas. Isso porque o regime de descodificação não significa, seguramente, a ausência de organização, mas a mais sombria organização, a mais dura contabilidade, a substituição dos códigos pela axiomática que os compreende, sempre ao contrário. Fechamos aqui o 3.2 e especialmente 3.2.7, o grande medo dos fluxos descodificados, a morte que sobe de dentro, mas que vem de fora. Então eles já estão anunciando aí quem vem lá de longe, que é o capitalismo. Só que a gente só vai ver ele lá na frente. Mas é isso, ao longo do terceiro capítulo eles vão precisar ficar fazendo menção a coisas que eles ainda não explicaram, né? E a gente está então na página 205. Hoje são 20 do 4. Espero que vocês tenham gostado. Hoje foi um pouco mais desanimado. Depois me ajudem a entender o 3.2.6, que eu passei meio batido, fiquei meio de má vontade, mas 3.2.7 eu gostei. Semana que vem a gente vai de problema de Édipo, as disjunções inclusivas sobre o corpo plano da Terra. Espero que seja mais fácil, página 205. Valeu, galera. Um forte abraço e até semana que vem. Desculpa aí qualquer coisa e o barulho dos carros. Desculpa se esse episódio deu sono, foi difícil de entender e entediante, mas às vezes acontece nas melhores famílias. Beijos.